Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje você está com o PodPacast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like e sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o PodPacast. Esse programa contém spoilers. Continue por sua conta e risco. Um grande abraço da equipe Podpah. Olá, ouvintes do PodPacast, tudo bom com vocês? Espero que sim. Está começando aqui mais um Pocket Podpah. Hoje, novamente, eu, Guilherme, aqui conversando um pouquinho sobre os indicados ao Oscar 2020 com vocês. Esse programa era pensado para um programa completo no Podpah, seguindo a linha regular nossa, mas por motivos de tempo e ter que assistir alguns filmes para poder comentar, ficou sobrando eu mesmo. Os outros participantes do Podpah, eles tentaram gravar, eles tentaram assistir o filme, mas por causa de tempo, novamente, eles não conseguiram participar desse programa que será ouvido por você aí do outro lado da frequência. Enfim, queria agradecer você por ter clicado nesse podcast maravilhoso e começar a escutar a gente mais uma vez. Lançamos uma enquete lá no Instagram. Se você não nos segue no Instagram, aliás, basta pesquisar por @podpacast que você nos achará. Que o pessoal do Cidadela Geek, mais exatamente Felipe Passos, engajou com a ideia de um podcast de indicados ao Oscar e nos mandou o áudio sobre o que ele acha desses indicados, desses filmes que estão concorrendo. Fique com o áudio deles agora. Fala galera do PodPacast, tudo bom? Aqui quem tá falando é Felipe Passos do podcast Cidadela Geek. E eu tô aqui, cara, para falar o que eu achei, fazer um resumão aqui que não gaste muito tempo do podcast de vocês, porque os ouvintes de vocês querem ouvir vocês, não querem ouvir a mim, né? Mas o que eu gostei das indicações dos filmes e de todo o resto do Oscar esse ano é que eu achei que ele tem uns filmes mais povão, vamos dizer assim, entendeu? Filmes que atingem mais a população, como Coringa, O Irlandês, Ford versus Ferrari, né? A História de um Casamento, que está na Netflix também, e Parasita, né? Era uma vez em Hollywood. Estou citando alguns exemplos dos filmes que foram cotados, e menos filmes daqueles filmes, sabe? Rubens Evaldo Filho, né? E eu gostei muito de todas as indicações, no geral, assim, eu acredito, até tenho minhas apostas de quem vai ganhar ou quem vai perder, porque todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder, e todo mundo perdendo, todo mundo ganha. Mas eu acho aí, eu tô torcendo muito, principalmente pelo Democracia em Vertigem, né, que é o nosso documentário representando o Brasil, e também porque uma das minhas amigas participou da produção desse documentário, então eu já estou puxando uma sardinha aí para esse documentário, mas de resto eu gostei muito das indicações e estou numa dúvida aí, quem vocês acham que vai ganhar o de melhor filme? Que é isso que sempre puxa o peso, né? Eu tô achando que de repente o Coronga pode ganhar, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer. Um abração, muito obrigado e voltem a ouvir o podcast. Abraço! Obrigado, Felipe. Muito bom saber que você conhece alguém da produção do Democracia em Vertigem, um dos documentários que estão concorrendo ao Oscar desse ano. E ele é feito pelo Brasil. E então, se você ainda não assistiu, está disponível na Netflix. Foi lançado no meio do ano passado, então já tem um tempinho já que está disponível na Netflix. É claro que ele ficou mais famoso agora, que ele foi indicado ao Oscar e tudo mais, mas independente se você é de direita, de esquerda, do centro, da onde que você é da política, não sei. Assista o filme, vê o que você acha. Se você não concordar, legal. Se você concordar, maneiro também. Eu acho que é um filme bom pra gente aprender com os nossos erros do passado e não cometê-los novamente.
Aliás, já que estamos nessa pegada de aprender com os erros, né? Vamos aos indicados, né, o Oscar. Eu preciso ser sincero com vocês, eu não consegui, não tive tempo para assistir todos os indicados de melhor filme. Alguns aqui, claro, tinha muita vontade de ver, como Era Uma Vez em Hollywood, eu até queria ter ido no cinema, mas por N motivos eu não consegui ir. Esse ficou de fora da minha lista de assistidos. Adoráveis Mulheres acabou de chegar no Brasil. Esse programa está sendo gravado dia 31 de janeiro de 2020. Adoráveis Mulheres, acho que estreou aqui no Brasil faz uns 6 dias, 7 dias, não sei exatamente. Também não consegui ver. História de um Casamento. Provavelmente verei no dia 1º de fevereiro, junto com a minha namorada. A gente já se programou para assistir esse filme nessa tarde de sábado, que vai ser dia 1º de fevereiro. Mas, como é depois da gravação, eu não vou me estender tanto no que eu acho que poderia agregar ao filme, ele ganhar um Oscar e tal. Ford vs Ferrari eu também não consegui ver. Vi matéria sobre, li críticas sobre, vi os trailers do filme, então eu tenho um pouco de embasamento sobre. E Jojo Rabbit, vi o trailer do filme, sei do que se trata e também vou falar um pouquinho. Mas enfim, vamos aos indicados do Oscar de melhor filme então. Esse ano concorrem O Irlandês, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, História de um Casamento, 1917, Coronga, Ford vs Ferrari e Jojo Rabbit. 9 filmes. Lembrando que desde 2009, se eu não estou enganado, a categoria de melhor filme podem ser indicados até 10 filmes nessa categoria. E um fato curioso que só em 2009 10 filmes foram indicados. Ou seja, em quase nenhum dos anos é preciso ter 10 filmes para concorrer. Daí eu me faço essa pergunta para vocês. Vocês acham que mereciam ter 10 filmes concorrendo como melhor filme? Claro, abre vertentes para todos os lados, né? Mas de vez em quando, alguns anos, tem filmes que são meio exagerados de estarem aqui. Ah, essa história de estar meio exagerado é uma opinião minha, claro, você pode ter outra opinião. Mas no caso de História de Casamento, Adoráveis Mulheres e Ford vs Ferrari, acredito que só estão na lista de melhores filmes por causa de suas atuações. As histórias, claro, são, no caso de Ford vs Ferrari, são verídicas. Adoráveis Mulheres contam a história de várias mulheres que foram importantes, claro. E História de um Casamento narra uma história de um casamento, olha só que redundância. Narra a história de um casamento em que mostra como uma mulher ela consegue ser independente, mostra como um homem ele consegue fazer o mal sem querer fazer o mal. Mas mesmo assim, eu acho que esses 3 filmes poderiam ter ficado em indicações de melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro, melhor figurino, no caso de Adoráveis Mulheres e Ford vs Ferrari. Eu acho que esses 3 filmes não deveriam estar na lista de melhores filmes, porque os outros filmes estão em outro patamar. E esse outro patamar, é o meme, né? Outro patamar, é um degrau muito grande para se galgar. Então nós, né? Nós que consumimos filmes, consumimos mídia o tempo inteiro, quando assistimos esses filmes, nossa cabeça fica totalmente blow mind, né?
acredito. Bom, vou falar um pouco dos filmes que eu assisti então, né? E vou entregar o meu Oscar para um desses filmes que eu assisti. Os filmes que eu assisti: Orlandês, Parasita, 1917 e Coringa. Entre esses quatro filmes, eu incluiria mais dois nessa lista: Dois Papas e Uncut Gems, Joias Raras, feita por Adam Sandler. Já falo mais um pouquinho desse filme. Já que esses dois últimos que eu citei não estão concorrendo no melhor filme, eu vou focar nos outros quatro. Orlandês, história absurda, baseada em fatos. De Niro, Al Pacino, Joey Pesci, com o Scorsese dirigindo, é uma coisa maravilhosa para os olhos, entendeu? A história é sensacional, tem início, meio e fim. O Scorsese esperou para que os efeitos visuais melhorassem para ele conseguir fazer esse filme, porque são os mesmos atores que atuam desde do começo das vidas deles, quando jovens até o final das vidas. O filme tem 3 horas e todas, mas é um filme que envolve, é uma história que envolve. Quando você termina, você fala, você respira fundo, porque é meio intenso, são 3 horas todas de um filme intenso, de um filme pesado, de uma história triste, de uma história que faz você sentir que poderia ter algo melhor dali, né? Que eles poderiam ter feito coisas melhores. Os atores, os personagens, né? Mas por atuação, por roteiro, pela direção, pela fotografia, o irlandês nota de 0 a 10, 9. Não dou 10 por causa de alguns atores. A filha do De Niro, que é a nossa querida vampira no X-Men, ela tem um personagem meio que importante na trama, mas eu acho que o roteiro, não só com ela, com alguns outros personagens, esqueceu meio dela, tanto que ela não fala uma frase o filme inteiro. Isso me incomodou um pouco, alguns personagens me incomodaram um pouco, mas de resto tá perfeito. Parasita, um próximo. Sensacional. O filme consegue mesclar horror, suspense, comédia ao mesmo tempo, caminhando entre um ao outro. Nunca é só horror, nunca é só comédia, nunca é só suspense. A atuação dos atores coreanos, que, me desculpe, eu não lembro os nomes, são sensacionais. Acredito que o pai da família deveria também estar concorrendo ao Oscar de melhor ator. O diretor merece estar concorrendo ao Oscar porque foi ele que escreveu, foi ele que dirigiu, foi ele que idealizou o projeto. Mos- Além de mostrar, além de ter esse ponto, né? Ele mostra a desigualdade que é a Coreia do Sul entre famílias muito ricas e famílias muito pobres. Não só como na Coreia do Sul, como em todos os países do mundo. Por isso que eu acho que o filme é tão importante de estar aqui nesse momento. Porque ele mostra como é a desigualdade mundial hoje em dia. Não é algo fácil, não é algo tranquilo, não é algo bonito de se ver. Tanto que eu comento com o Léo, um dos participantes aqui do Podpah, que se a gente vivesse numa sociedade Star Trek, onde que só existe um governo, todos recebem qualificações por seu próprio mérito, todos têm uma chance, pelo menos. Uma chance todo mundo tem. Eu acho que eu defendo essa aí. Todo mundo tem que ter pelo menos uma chance de fazer aquilo que gosta. E Parasita mostra que
o mundo inteiro não está preparado para isso. A família rica é totalmente, ela discrimina totalmente a família pobre. Acontecem coisas no filme que eles mostram tão abertamente como é esse mundo, né, diferente de família para outra, que é pelo cheiro dos personagens. A gente consegue identificar quando uma família é diferente da outra por causa do cheiro. E isso é tão, é tão feio, né? Então, esse filme serve pra gente pensar, parar pra pensar um pouco nas nossas atitudes do dia a dia e pensar, putz, será que eu fui legal com tal pessoa? É uma pessoa que não tem a mesma qualidade financeira que eu possuo, será que ela não ficou chateada com algo que eu falei? E por aí vai. Nota de 0 a 10, 10. É um filme perfeito pra tocar na cabeça. Tem ação, tem horror, tem comédia, tem suspense, tem tudo. Quem não assistiu, por favor, assista. 1917. Antes de falar um pouco desse filme, eu li algumas críticas sobre ele e eles sempre falavam na crítica: por favor, vai ao cinema para ter a experiência completa. Eu fui ao cinema e tive a experiência completa. E a experiência completa é sensacional. Eu nunca tinha assistido um filme de Primeira Guerra Mundial, eu nunca me aprofundei tanto na história da Primeira Guerra Mundial. Completaram-se 100 anos da Primeira Guerra Mundial, tem muito pouco tempo. Se for para parar 100 anos, na história do mundo inteiro é uma história recente. Muita gente sofreu com a Primeira Guerra Mundial, muita gente sofre até hoje por causa da Primeira Guerra Mundial. Muitos países acabaram por causa da Primeira Guerra Mundial, voltaram, se reergueram, acabaram de novo na Segunda Guerra Mundial. E ter um filme sobre guerra nesse tempo que a gente teve de Terceira Guerra Mundial, acredito que muitas pessoas devam ir assistir esse filme. Não precisa ser no cinema, não precisa ser. Pode ser na sua casa, mas muita gente tem que assistir esse filme para não fazer brincadeira com uma Terceira Guerra Mundial. Guerras mundiais são coisas muito sérias e esse filme retrata o horror que é a guerra. A história do filme, para quem não sabe, são dois cabos do exército inglês que precisam levar uma mensagem para um outro comandante que está do outro lado do flanco, do outro lado do mapa. Eles têm que atravessar linhas inimigas, eles têm que atravessar rio, floresta, trincheiras, que foi a Guerra das Trincheiras, foi onde apareceu as trincheiras. Em dois, então é perigosíssimo. E ele mostra o horror, como é encontrar um inimigo no meio dessa correria, como é encontrar dificuldades no meio dessa correria, passar fome, passar sede. Você não tá indo sozinho pra guerra, você tem uma família atrás também. E ter um filme desses em tempos que são cogitadas novas guerras fazem a gente pensar que não deveriam ter novas guerras para ninguém sofrer o mesmo que essas pessoas já sofreram por nós. De 0 a 10 o filme, 10. A atuação é muito boa, eu não pensei que a atuação seria tão boa. Curiosidade, o Tommen do Game of Thrones, para quem já assistiu Game of Thrones, faz esse filme. Ele é um dos cabos que vai entregar a mensagem até o outro comandante. A qualidade técnica, a fotografia desse filme, como foi filmado em plano sequência, como se fosse um plano sequência, é sensacional. Já querendo adiantar um pouco das minhas especulações sobre as outras categorias, mas para mim, melhor diretor iria para Sam Mendes de 1917. Enfim, vamos pro último da minha lista, né? Coronga. Coronga é um filme de quadrinho, é um filme de
super-herói, no caso um vilão, mas um vilão de um cara que é um super-herói, que é o Batman. Só que eles fizeram pela primeira vez uma coisa muito diferente, que é fazer um filme de drama baseado em um personagem de quadrinhos. Pra mim, o Coringa não foi baseado em si no personagem dos quadrinhos. Ele é um personagem próprio hoje em dia, ele já é um personagem próprio, tanto que deu pra ver nesse filme que o nosso querido Joaquim Fênix, consegue atuar, fazer um personagem que, por causa de seus defeitos que ele teve na infância, por causa de sua criação, por causa de sua família, por causa da sociedade, ele é moldado, ele é feito para que ele seja uma pessoa má, para que ele comece a criar o caos. E o filme ele tem começo, meio e fim, mostrando toda a jornada de crescimento e nascimento desse personagem que é o Coringa. E no final ele mostra como esse Coringa é um ideal para muita gente, aliás. Muita gente vê a anarquia como um salvamento. Eu não concordo, mas o filme retrata isso de forma excepcional. A atuação do Joaquim, eu falo Joaquim porque estamos no Brasil. Joaquim Fênix é sensacional. Merecia o Oscar de melhor ator? Para mim, sim. Então, adiantando outra categoria, Oscar de melhor ator para Joaquim Fênix. Boa. Então, esses foram os 4 filmes que eu assisti. Um pouco da ideia do que eu entendi um pouco sobre cada filme, do que cada filme passou pra mim, do que cada filme é pra mim hoje em dia, como ele se retrata na sociedade. Cada filme ele consegue passar uma mensagem diferente, uma mensagem de que calma, vai dar tudo certo se a gente fizer tudo certo. E pra mim o Oscar de melhor filme vai para Parasita. Acredito que de toda a lista, Parasita é o que mais merece por ser um filme sul-coreano, por ser um filme feito para atacar a sociedade, mostrar como a sociedade é totalmente dispersa uma da outra, de um lado para o outro, e mostra pra audiência que aquilo realmente existe e que muitas das pessoas que estão assistindo já passaram por aquilo. Então é bom para a sociedade ver um filme desse. E o pessoal da Coreia do Sul merece ganhar um Oscar porque esse filme é foda. Melhor diretor, já falei, Sam Mendes por 1917, por toda a sua direção, plano sequência, fotografia e assim vai. Melhor ator, Joaquim Fênix por Coringa. Ele integrou o personagem, ele mostrou o personagem como que ele é, fez um caos do filme, o filme é um caos, o filme mostra como o personagem em si pensa. Melhor atriz eu colocaria para Scarlett Johansson porque a história de um casamento me parece ser um filme totalmente atuação, um filme para os atores se entregarem totalmente o papel e pelos trailers, pelos reviews, pelas críticas, a Scarlett Johansson se entregou totalmente ao papel. Muita gente pensa nela hoje como uma atriz de super-herói. Muitos atores desqualificam filmes de super-herói por acharem que não existe atuação, que é só CG. Mas Scarlett Johansson merece. E as outras indicações eu vou deixar aberto para vocês acharem o que vocês acham. Animação, colocaria Toy Story 4, porque eu sou fã do Toy Story 4. Se você discorda, você tem total direito de estar errado. Bom, muito obrigado para quem acompanhou. Eu só queria fazer um adendo aqui, que para mim o Oscar fez uma injustiça, que é esquecer o filme do Adam Sandler, Joias Brutas. É um
puta filme. Pra quem não assistiu, já tá na Netflix. Pra quem assistiu, vocês vão concordar comigo que o Adam Sandler destrói, o roteiro é bom, a história é boa, o filme é frenético, o filme é rápido. Tem 2 horas e 15, mas o filme é rápido. A história é sensacional, o roteiro é muito bom. Mas eu achei que faltou coragem no pessoal do Oscar, como a gente chama os velhinhos do Oscar, de colocar esse filme aí por ser o Adam Sandler como ator. Sim, eu acho que houve algum tipo de preconceito por ter o Adam Sandler como ator. Não sei se os outros atores achariam ruim de concorrerem contra o Adam Sandler. Pode ser que não. Mas se fosse eu, colocaria ele como melhor filme, melhor ator e melhor diretor para os dois irmãos, os irmãos Shaft, que fazem esse filme, indicados também. Bom, é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Semana que vem sai o primeiro episódio da nossa nova série aqui no podcast, que é Os Maiores Vilões do Cinema. A gente reuniu galera legal para gravar isso daí. Esperamos que vocês contribuam com as nossas views para que essa série alcance grandes voos, que chegue em outras pessoas, que consiga alcançar outras pessoas e que venha mais séries por aí, né? Que venham mais episódios de Podpacast para vocês. Podpacast está sempre aqui no seu agregador favorito. Então, lembre-se de dar um joinha para nós. Se gostou, segue a gente no Instagram, @podpacast, e curte a gente no Facebook, @podpacast. Muito obrigado para quem está aqui até agora. Um grande abraço do seu amigo Guilherme. Abraço!